Preocupação com a qualidade de vida tem sido um assunto muito recorrente na vida das pessoas. E hoje eu converso com o professor Carlos Alberto Pastore sobre hábitos de vida saudável. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutor, quais os fatores que a gente deve combinar para ter uma vida saudável? Eu vou te dar um apanhado interessante que foi publicado recentemente, faz uns 2 anos, de um indivíduo que estudou os fatores de risco para o infarto do miocárdio, bem para a doença cardiovascular. Mas o interessante é que ele estudou isso em 62 países, com as rendas diferentes, com pessoas extremamente diversas. Estudou 15 mil pessoas que infartaram e 15 mil pessoas que não infartaram e comparou esses dois grupos. E mostrou que os fatores de risco que são para a nossa qualidade são 9 fatores conhecidíssimos. Os fatores que a gente sabe, pressão alta, obesidade, diabetes, cigarro, vida sedentária, e foi trazendo ainda umas novidades que foi a depressão e a ansiedade. Então, alimentação, quer dizer, tudo isso que a gente conhece no dia a dia. É importante estar olhando cada um deles, porque cada um deles hoje tem um foco, né? Uma maneira de se realmente, você se relacionar com esses hábitos. E acho que é isso que é importante que a gente ensine um pouco para os nossos telespectadores. E o senhor acha que isso é um hábito que deve começar desde a infância, a partir dos pais, uma instrução? Então, entenda uma coisa que eu acho hoje fundamental, é genética. Nós não acreditávamos muito nessa história de genética das doenças, mas o trabalho genético está mostrando que o infarto do miocárdio tem uma genética, que a aterosclerose, depósito de gordura nas artérias, tem genética, o diabetes. Então, é fundamental que você conheça isso desde o início nas crianças. O depósito de gordura parece que já inicia entre 6 a 10 anos de idade. Crianças que já têm estrias de gordura jovens. Nos Estados Unidos hoje há uma epidemia infantil de obesidade e você observa que essa epidemia infantil de obesidade está fazendo com que crianças de 15 e 16 anos tenham pressão alta, colesterol alta, diabetes, coisas absurdas, né? E que você tem que pegar as crianças desde o início mesmo. A alimentação adequada seria um ponto muito básico para se iniciar uma vida saudável? Eu diria 2 coisas fundamentais que estão nas nossas mãos, porque o resto nem sempre está. É alimentação e exercício físico. A alimentação mudou muito o enfoque hoje, porque antigamente, se você for olhar um pouco lá para desde a época da Segunda Guerra, onde se descobriu a aterosclerose praticamente nos indivíduos, você observa que isso houve uma grande mudança alimentar. Todo mundo comeu de tudo e começou realmente uma revolução alimentar. Foi muito fácil buscar o alimento. Antigamente era muito difícil, agora não. Você vai no supermercado, tem de tudo, né? Dos mais variados ingredientes. Então, essas mudanças e a observação da alimentação mostrou que você pode prevenir doenças com mudança alimentar. Puxa, isso foi uma novidade. E hoje a gente tem o conhecimento dos alimentos, coisa que a gente não tinha. E hoje a gente sabe exatamente o que é bom e o que é ruim. E dá para controlar, né? Perfeitamente. Você não deixa de comer. Tanto a palavra dieta é uma palavra chata, você fala sempre em restrição. Hoje você não precisa fazer restrições. Você pode comer de quase tudo, né? Só que você tem que saber a quantidade, né? Fazer uma diversificação muito grande, ter horários adequados para comer, que é o fundamental, e não passar mais que 4, 6 horas sem comer. Então tem todo um truque alimentar hoje, que você precisa aprender. Agora, regime não existe mais, né, professor? Essa palavra fala um pouquinho que eu te falei com relação à restrição, né? Você não pode estar falando em restrição, mas as pessoas querem comer, as pessoas não é que não querem comer, elas querem se alimentar. E você precisa orientá-las com relação a isso, né? Quer dizer, como se alimentar, como comer de tudo, sem exagerar em algumas coisas. Isso é super possível hoje. Agora, atividade física, as pessoas elas resolveriam fazer simplesmente um joguinho de futebol no fim de semana? Não, eu vou te falar uma coisa muito interessante. Primeiro, da importância do exercício físico. Numa dos últimos congressos americanos, um indivíduo muito importante da cardiologia disse que hoje você sabe por que exercício físico é importante. Porque o exercício físico mexe com o DNA dos indivíduos. Ele consegue não deixar reduzir uma pontinha lá do cromossomo, que é o que te dá longevidade. Então o exercício físico te faz viver mais e melhor. Então quando você percebe que isso vai te dar o benefício de viver mais tempo com qualidade, puxa, tem que investir no exercício. Só que o exercício não é esse de fim de semana. O exercício de fim de semana é perigoso, né? Você não faz nada durante a semana e vai fazer um esporte competitivo como o futebol. O exercício ideal é regularidade e pouca quantidade, meia hora, 40 minutos por dia, mas o quanto mais você puder fazer. Quer dizer, se você puder fazer exercício 4, 5 vezes por semana, isso é o ideal, né? Sem contar que existe uma sensação de bem-estar, você vê a melhora do seu corpo, você percebe que a sua pele melhora, é uma coisa gritante. O exercício físico tem tanto benefício que a gente perderia
horas para explicar tudo o que acontece. Mas eu te dou algumas coisas fáceis de entender. 1 hora de exercício reduz sua pressão 24 horas. 1 hora de exercício baixa todas as taxas, glicemia, triglicéridos, colesterol. Tá certo? E o mais interessante é que as pessoas que fazem exercício de longo prazo ficam menos doentes. O Kenneth Cooper, que é um senhor, hoje deve ter uns 75 anos, que inventou o teste de Cooper, ele dizia assim, quem não arrumar tempo para fazer exercício vai ter mais tempo para ficar doente. E é verdade, quem faz mais exercício fica menos doente. Então o exercício passa a ser hoje uma das coisas que nós damos o caminho. Eu posso fazer exercício, eu posso não sair dessa cidade, ter que enfrentar o trânsito, mas o exercício não. Você pode conseguir realizar exercício, né? E uma mente sã é um corpo são. Então as pessoas hoje em dia, a gente sabe que tem muita depressão, as pessoas às vezes convivem num ambiente muito estressante, a cidade de São Paulo, muito trânsito, perigo. Isso também colabora muito para uma depressão e... É interessante isso que você falou, porque realmente a depressão hoje, que nós achamos que é uma doença, puxa, não tão importante, ela deve vir a ser a 2ª maior doença no mundo. Isso é uma coisa importante, porque a depressão, você diz, puxa, mas a depressão é uma coisa tão importante? Muito. Hoje é um fator de risco para infarto. As pessoas deprimidas não fazem restrição nenhuma, não fazem exercício, fumam mais, bebem. Então, as pessoas deprimidas têm que ser tratadas. Só que a depressão vem aumentando. Há uma evidência clínica que as mulheres nos 10 anos pós-menopausa, quer dizer, você ficou menopausada aos 50, aos 60 anos, nesses 10 anos ela perde toda a proteção hormonal. As mulheres infartam menos porque tem uma proteção de hormônios, né? Estrógenos, progesterona. Quando ela perde isso, ela fica muito sensível às doenças do coração. E aí aparece a depressão. As mulheres têm muito mais depressão que o homem, principalmente nessa fase. Mas a depressão, os indivíduos estudosos acreditam que todos nós vamos passar por um processo depressivo. O que não pode é ficar deprimido, né? Porque esse fator de risco eleva o teu risco muito grande. Então não adianta nada eu praticar uma atividade física e ter uma alimentação super saudável se minha cabeça não tá boa, né? Não há dúvida. Essa história, né, do corpo e mente, você precisa acreditar muito hoje. O estado emocional. Isso, o estresse, a ansiedade te adoece, né? Porque essas situações te baixam a imunidade, baixa a tua resistência. E você precisa realmente lutar hoje para ter uma atividade mental adequada, né? Você poder ter um comportamento psicológico adequado. Isso não é fácil, não tem receita para isso. Mas a atividade física, a alimentação, te dá realmente condições para desenvolver isso, né? E tratamento alternativo? Então, precisa tomar muito cuidado com os tratamentos alternativos, porque no fundo a ciência batalha por uma série de coisas, com estudos científicos, vai atrás de um monte de coisa. E de repente surge determinada, vamos dizer, uma coisa meio fashion. Olha, agora vamos fazer dieta do abacaxi, né? Todo mundo vai fazer dieta do abacaxi. Agora é a dieta da lua. Quer dizer, os indivíduos levam anos para desenvolver tecnicamente, cientificamente, algumas possibilidades de tratamento. E de repente surge alguma coisa muito sofisticada, mas que você vai ver que não tem consistência e que isso não vai trazer benefício. Precisa tomar muito cuidado com o que você chama de alternativo hoje. O exemplo são as vitaminas, né? Quer dizer, as pessoas tomam vitaminas hoje uma quantidade absurda, sem saber realmente qual é o benefício que isso pode trazer. E o lobby é enorme, e todo mundo toma, e ninguém questiona se faz bem ou faz mal. Então, as alternativas precisam ser muito bem cuidadas. Mas medicamento é um perigo, né? É um perigo, porque tem pessoas que tomam injeções na veia, com a proposta de tirar a gordura das artérias. Tem coisas, eu poderia aqui te descrever coisas absurdas, mas que as pessoas às vezes se investem nisso como se fosse a grande solução e não tomam pequenos remédios que podiam estar resolvendo isso. Professora, eu já ouvi falar de uma substância que chama procaína, que diz que você melhora a sua qualidade de vida. Mas que te causa um bem-estar muito grande. Então, o que é isso? Então, essa droga é uma droga que é usada até para algumas coisas cardiológicas e tal. Ela não tem essa indicação, né? Essa droga tem efeitos colaterais, não tem nada comprovado que ela possa trazer esse rejuvenescimento, que vai te dar bem-estar. Infelizmente, as mágicas de fora para dentro são sempre questionadas. Isso precisa partir de você. Tudo que você quiser realmente melhorar depende muito do seu interno, quer dizer, como você vai trabalhar com essas situações. Eu não acredito muito nessas poções mágicas, nessas medicações mágicas, que você vai ficar o máximo nesse período. Não dá mais, com toda a vivência científica, você acreditar nessas poções mágicas. Não acredito. E essa coisa de se tratar de dentro para fora é visível, né? Na aparência da pessoa, na pele, no cabelo, no modo de vida. Uma dessas coisas dos fatores de risco que eu estava comentando com você, que foi muito nítido, é a história da ansiedade e do estresse. Porque a gente fica imaginando que estresse é uma coisa
perigosíssima. Estresse não é isso. Estresse é uma situação própria do organismo. Todos nós ficamos estressados. Aliás, se não ficar um pouquinho, você não toca a vida. Você precisa um pouco desse toque do estresse para fazer as suas coisas. Então, é fundamental que você tenha um pouco desse estímulo. Só que os hormônios do estresse são hormônios para dar uma estimulada e parar. Se você cronifica esses hormônios, aí você fica doente. Então, é um pouco nessa linha que você precisa estar trabalhando dia a dia para que essas coisas aconteçam na sua vida, mas você não se torne escravo dessas tensões. E isso pode realmente te trazer muita doença. Tem uma palavra muito interessante que se usa hoje, um conceito, que é um conceito da física, chamada resiliência, né? A resiliência é uma forma assim de você entortar com as tensões, mas acumular energia para voltar, né? Você entorta, mas não quebra. Então se fala muito nisso, quer dizer, hoje as tensões precisam ser algumas coisas que vêm para você, você consegue realmente elaborar essas coisas e cria uma energia para voltar, né? E isso que a gente precisa estar batalhando com relação ao estresse, porque senão você fica doente. É muito importante as pessoas terem esse cuidado com a saúde, né? Porque eu acho que deu um probleminha no coração, procura um médico. Deu uma dorzinha na cabeça, procura um médico. Agora, você criar hábito saudável para você ter um futuro muito mais, enfim, sadio, é muito mais interessante, né? Não há dúvida. O que você está falando é de prevenção, que é uma característica que as pessoas têm pouco. Muito, até os homens têm menos do que as mulheres. As mulheres, por causa do ginecologista, vão todo ano no médico, fazem os exames, Papa Nicolau, tudo, sem dúvida. O homem não tem esse hábito. Então o homem para ir no médico é muito chato, ele não vai, ele vai um ano, não vai no outro, você tem que fazer um monte de exames. Então hoje essa sequência, pela idade, até os 30, 40 anos, você vai lá fazer seus primeiros check-ups, né, se você for um indivíduo que tem uma genética ruim até mais cedo, aí depois você vai buscar outras doenças, tipo da próstata, da parte digestiva. Quer dizer, tem uma série hoje de compromissos, né, preventivos que você tem que adquirir. O problema é que nós vamos viver mais, né? Você veja a quantidade de idosos, eu recebo no meu consultório hoje pessoas de 90 anos, 95 anos andando. Quer dizer, isso é brilhante. É brilhante. Você fala, puxa, as pessoas estão vivendo mais. Em geral, mulheres, viu? Eu tenho que muito bom. mais viúvas que viúvas, mas você tem viúvas. Mas por quê? Porque as mulheres se cuidam. Mas o importante é que este tempo que você vai ganhando de vida, você só vai realmente ter benefício se você se cuidar. Cuidar do ponto de vista físico, porque a pessoa envelhece e vai perdendo força física. Então tem que ser aquele trabalho muscular muito bom e tal. E se cuidando preventivamente, que é o conceito, né, que você precisa hoje passar para as pessoas. Tá aí o conselho para você aí de casa. Mudar os seus hábitos, tentar criar uma vida mais saudável, para que no futuro você não se arrependa de tudo isso que você fez agora, não é verdade, professor? É verdade, porque não foi a prevenção, começa desde a mais tenra idade, né? Quando você fala que você tem que fazer seus filhos comer bem, é lá que você está começando com a prevenção, atividade física, esse trabalho emocional, toda essa estrutura que você precisa criar no decorrer dos seus anos, né? Tá aí a dica, muito obrigada, professor. Obrigado a você. E você aí de casa, continuem ligados no programa Pílulas de Saúde.